tarde, meus queridos alunos! Vamos aqui para a nossa aula de hoje falar de algumas características da evolução da pintura, da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Quais foram os maiores feitos artísticos, as maiores evoluções que nós tivemos de um período para outro? Lembrando que na nossa última aula nós falamos sobre a arte das catedrais. Então, qual é o grande marco da passagem que vai a arte das catedrais, considerada o período da Idade Média, e agora vamos entrar na Idade Moderna. Então, qual é a grande questão que marca essa passagem e faz com que teve essa mudança de período? Lembrando então que na Idade Média a igreja era o centro do poder. Então era o teocentrismo, onde todas as obras de artes eram encomendadas pela igreja, por interesse da igreja. Então nós vimos muitas igrejas sendo construídas, os artistas fazendo obras com contexto totalmente religioso, marcando passagens bíblicas, passagens importantes, mas sempre a pedido da igreja. Nós vimos no finalzinho do período gótico o artista Giotto, que começou a fazer seus primeiros avanços na perspectiva. Então agora, na Idade Moderna, a igreja ela continua encomendando obras de artes, porém ela não é a única. Então há aqui nesse período o crescimento das cidades, onde as famílias começam a ter o seu poder aquisitivo maior, elas enriquecem, a cidade começam a crescer, o comércio, as navegações começam a ficar mais forte. Então nesse momento a igreja não tem todo o poder perante os artistas. É como se fosse, a gente colocar aqui, tem as encomendas da igreja, mas tem também as encomendas dos reis, das rainhas, príncipes. Os senhores feudais começaram também a ser patrocinadores dos artistas, das obras de artes. Então nós vamos ter aqui vários temas surgindo no Renascimento. E esse período da Idade Moderna recebeu esse nome de Renascimento por esse motivo: o renascer, o crescer, o despertar da sociedade, onde a igreja passou também a ser questionada em seus mandamentos. Então a ciência passa a evoluir, a medicina, a matemática, todas as áreas passam por uma grande evolução. Mas qual é o nosso foco aqui? Nas artes. Então nós vamos ver qual foi a grande mudança que passamos a ter no período do Renascimento. Então aqui vem explicando isso que eu acabei de falar para vocês, que marcou a transição da Idade Média para a Idade Moderna. O grande polo do Renascimento, onde foi? Itália, tá certo? Qual foi o período? Século 14, 15 e 16. O Renascimento, ele durou esses 3 séculos. A origem do nome é isso que eu expliquei para vocês, e representa o renascer, o despertar, mas esse nome ele só foi ser classificado como Renascimento séculos depois do período já ter até se concluído. No século XIX, um grande escritor chamado Jacob Burckhardt, que classificou, através de seus estudos, essa fase de século 14, 15 e 16 como o renascer, o renascimento. Então ele só foi atribuído lá no século 19. Vamos lá. Agora as características do renascimento. Aqui vem mostrando as características gerais da sociedade, do homem nesse período. Mas o nosso foco vai ser na pintura, na escultura e na arquitetura. Aqui coloca o homem como o centro da razão, o centro de tudo. Então o que é importante nós sabermos das características do Renascimento? É que passou do teocentrismo para o antropocentrismo. Então a igreja deixou de ser o centro de tudo e o homem passou a ser o centro de tudo.
Então a evolução em todas as áreas surge nesse período. Continuando aqui o que eu já expliquei para vocês também em relação às evoluções, os descobrimentos em diversas áreas, e vamos continuar a ver em relação às artes. Então, quem foram os grandes patrocinadores das artes? Foram os mecenas. Quem eram os mecenas? Os mecenas eram as famílias ricas do período em que passou a encomendar obras de artes para os artistas com a intenção de produzir retratos, registros das suas vidas em festas, em comemorações, mas principalmente os retratos das pessoas importantes deste período. E temos grandes representantes dessas famílias como os Sforzas, Ludovico Sforzas e os Médicis, Catarina de Médicis. Foram as famílias mais importantes que patrocinaram artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo. O Renascimento, como eu expliquei, ele teve 3 fases: o século XIV, XV e XVI. Professora, qual foi o período mais importante? Século XV, que também foi conhecido como o período do 400, o século XV. Foi quando viveu Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael. As maiores produções artísticas desse período, na pintura, na escultura e na arquitetura, foram atribuídas ao século XV, também chamado então de 400, certo? Aqui fala do 300 e cita aquele grande artista que eu citei para vocês lá na fase gótica, que é o Giotto. Mostra aqui algumas pinturas que ele fez na tentativa de buscar o efeito da perspectiva. Mas o que é a perspectiva? A perspectiva é a gente atribuir o primeiro plano em proporções maiores e com tonalidades mais vivas, mais claras, e à medida que vai se afastando em segundo, terceiro, quarto plano, as imagens vão ficando mais suaves, em tons mais pastéis, e vão diminuindo proporcionalmente. Então ele tentou fazer esse fundo, porém não vemos os tons mais suaves lá no fundo e nem a diminuição dos elementos lá atrás. Mas vamos aqui mostrando outras pinturas ainda desse período e vamos agora pular para o 400, onde as famílias Médici, Lorenzo de Médicis, Catarina de Médicis, foram os grandes patrocinadores dos grandes artistas. E a personalidade dos artistas desse período era uma personalidade curiosa, investigativa, uma personalidade que buscava respostas em todas as áreas. Então eles criaram muitas técnicas, materiais de pintura. Olha só, a tinta a óleo ela é atribuída ao período do Renascimento, as telas de pintura também atribuídas ao Renascimento, além do estudo da perspectiva e do esfumato, que eu vou mostrar aqui em obras mais detalhadas para vocês. Aqui é o estudo de Leonardo da Vinci, que ele era super inquieto, não se contentava em fazer somente suas pinturas, não, ele estudava anatomia, e o homem vitruviano representa o movimento dos braços e das pernas, os músculos que ele estudava. Aqui cita os principais artistas, aqui as principais atribuições ao avanço da pintura, que é o uso da perspectiva, o uso do claro escuro, que eu quero mostrar para vocês em 2 obras que eu vou passar para frente aqui e focar nessas obras para mostrar para vocês o efeito da perspectiva. Aqui, a Última Ceia de Leonardo da Vinci. A perspectiva, pessoal, é isso aqui, ó. É representar aquilo que está em primeiro plano, em tamanho maior, em cores mais vivas, mais forte, e à medida que vai se afastando, vai diminuindo e perdendo a sua vivacidade na cor. E Leonardo da Vinci, ele coloca isso muito bem representado aqui, principalmente nas paredes, esses painéis que existem aqui na parede. Está mais perto, mais à frente ele está maior. À medida que vai se afastando, ele vai
gradativamente, proporcionalmente diminuindo. E se nós traçarmos uma linha imaginária aqui nos cantos do quadro, essas linhas vão se unir onde? No centro. Então, todas as linhas de perspectiva são traçadas a partir de um único ponto de partida, que é o centro. Essas aqui no teto também, se nós traçarmos linhas imaginárias, todas as linhas vão se unir onde? No centro do quadro. Então, isso é perspectiva, tá bom? Vamos ver aqui agora na próxima tela o esfumato. O que é a técnica do esfumato? Representa que olhos, nariz, boca e mãos não podem ter contornos para serem feitos. Então, Leonardo não foi aqui e fez o contorno do nariz, da boca, do olho, não. O esfumato é trabalhar o claro e escuro gradativamente, fazendo sombreados. E isso proporcionou essa vivacidade maior na expressão no rosto da Mona Lisa. Então, se a gente comparar lá com a arte das catedrais, onde a figura humana tinha o olhar perdido, aquele rosto alongado, o olhar redondo, voltado para o nada, é porque era muito duro a maneira de representar o rosto fazendo contorno, não dava vida, o personagem não ganhava vida. E aqui Mona Lisa tem essa vida, graças a essa técnica do claro escuro, do esfumato, que Leonardo da Vinci passou a atribuir nos seus quadros e os demais artistas também. Então é considerado um grande avanço dentro da pintura, a perspectiva e a técnica do esfumato. Olha outro efeito da perspectiva aqui, a gente nota a Mona Lisa com uma cor mais viva, mais clara, que está aqui em primeiro plano. À medida que vai se afastando lá atrás, olha a paisagem, vai perdendo as suas tonalidades mais vivas. Olha que ele vai gradativamente esfumaçando lá atrás. Não tem cores tão nítidas, não tem imagens tão nítidas. Então isso também é a representação da perspectiva aqui em Mona Lisa. Tá certo, pessoal? Então nós vamos ficar aqui, ó, com esses avanços na pintura, exclusivamente na pintura, que foram atribuídas ao Renascimento, século XV, chamado de período 400, onde os grandes artistas fizeram suas principais manifestações do Renascimento. Vimos a contribuição de Leonardo. Na próxima aula nós vamos ver Michelangelo e Rafael Sanzio. Combinado? Um beijo para vocês. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.